E daí como que hoje eu tava sem meio ideia do que gravar e mexendo aqui nos meus adesivos, eu lembrei da história do... Lembrei não, porque nunca eu esqueço, né? Da história do golpe que eu levei dos adesivos. Quando eu comecei a fazer e eu vendi as primeiras cartelinhas, eu fiquei muito feliz. Eu já tava me sentindo uma empresária já. E daí, eu postei num grupo aqui da região, uma mulher gostou, mandou mensagem que queria. Levei pra ela, ela pegou umas 20 cartelinhas de uma vez e falou pra mim assim que tinha gostado. Ela pegou as 20, pagou e eu fiquei bem contente, né? Deixa eu virar aqui mais. Pra vocês irem fazendo. Daí ela pegou as 20, pagou na hora. Ela vendeu, revendeu, porque ela pegava para revender. Parece que o marido dela ia para outra cidade e levava os adesivos e revendia. E revendia caro. Eu vendia por R$1. Ele vendia por mais de R$3. E daí, eu entregava os adesivos, ela sempre pagando certinho. Daí começou um outro dia lá, que eu fui levar. Ela pediu que queria mais, que tinha vendido tudo. E eu fui e levei. Se eu não me engano, eu levei 60 cartelas. Cada vez eu levava 60 cartelinhas pra ela. Levei as 60 cartelas, daí ela falou assim, ó, eu vou pegar e vou dar pro meu marido revender. E ele, assim que ele revender, ele te passa o dinheiro. E eu fiquei tudo feliz, né? 60 cartelinhas, imagina, R$60. Eu vendia R$1. E 10 anos atrás, R$60, nossa, era bom. E assim foi, eu aceitei, ela pegou, daí depois no outro dia ela falava assim, faz mais pra mim, porque vendeu todas aquelas e ele tá sem pra ir pra outra cidade. Eu peguei e fiz mais adesivo, entreguei, ia toda semana lá entregar. E daí teve uma vez que eu fui olhar, já tinha um monte bom de cartela entregada e eu vi, eu tava notando, né, que ela não tinha pagado. Daí eu mandei mensagem assim pra ela, falei assim, você poderia me pagar aquelas cartelinhas que ficou pra trás, né, porque eu preciso comprar material novo. Daí ela pegou, e era um monte já, nem lembro quanto tava já. Pegou e me deu, acho que R$50. Eu falei, tá pagando, tá bom. Só que era bem mais de R$50. Daí ela pediu mais adesivo e eu, boba, fiz mais adesivo. Só sei que deu 820 cartelinhas de adesivo. Tudo marcado. Daí eu peguei e falei assim, parei de fazer, né? Porque eu falei assim, nossa, eu tô levando, tô gastando meu tempo, eu tô perdendo meu tempo de ficar com a minha filha. E tô levando esses adesivos, eu tô passando dia e noite sentada fazendo adesivo e ela não me pagou. Eu falei assim, eu vou parar de fazer. Daí eu não sou pessoa, eu tenho vergonha de falar não, né? Daí desse dia eu falei assim, ó, eu preciso receber aqueles porque o material acabou, eu tenho que comprar mais material. E daí ela falou, tá bom então, eu vou falar com meu marido. Eu fiquei esperando, mandei a minha conta para depositar o dinheiro e nada. E nada. E daí cobrava todo dia, mandando mensagem. E ela falou, não, amanhã eu te pago. E passava amanhã e nada. E daí eu cobrando e ela me bloqueou. Daí eu fiquei bem triste, eu chorei, porque era dia, era noite, era madrugada que eu ficava aqui sentada fazendo. Hoje eu faço até mais rápido, mas naquela época era demorado para fazer. Eu
fazer 10 cartelinhas, às vezes eu ficava mais de 5 horas. Era muito demorado, porque eu não tinha muita prática. E hoje eu faço mais rápido, né? Daí eu chorei, fiquei triste, não falei pra ninguém. E ela me bloqueou, não me respondia mais. E daí a gente tinha grupo em comum no WhatsApp. Daí eu ia lá no grupo e falava assim, ô fulana, me responde lá no particular, fazendo favor. Daí ia lá no meu particular e falava, braba ainda. Falava assim, você tá me expondo, não sei o que lá, não sei o que. E eu ficava mais triste ainda porque parecia que o errado era eu. Eu cansei. Um dia eu peguei de noite assim, falei assim, Deus, eu tô cansada, eu tô chateada. Eu vou entregar nas tuas mãos e seja feita a sua vontade. No outro dia eu amanheci bem, não amanheci mais triste. E não queria saber mais. Eu falei, não, eu vou me recuperar. Se ela me deu o golpe, deve que tá na pior, deve que tá na mais pior que eu, né? Entreguei nas mãos de Deus e assim foi. E acabei esquecendo. Hoje, não sei o que faz da vida, não sei se tá ruim, se tá bem, o que tá fazendo, porque não quero saber mais. E entreguei na mão de Deus. Eu falei assim, se ela me tirou meu tempo, tirou minha paz, eu entrego na sua mão. Entrego nas mãos de Deus e seja feito o que for. Não vou mais me estressar cobrando. E assim foi. Hoje eu já esqueci. Tipo, eu lembro, né? Claro, né? Na época era R$820, imagina. 10 anos atrás, R$820. Mas eu já consegui mais vender muito mais, porque daí na época eu postei na internet. Eu enviava caixinhas e mais caixinhas. Daí na internet era bom, porque daí o povo pagava tudo à vista pra mim. Eu não vendia, não enviava sem pagar, porque daí eu já passava o preço dos adesivos, o preço do correio, que dava lá, né? Eu pesava e falava, dava tanto no valor do correio, e eu vendi muito bem, nossa, tinha muita encomenda. Daí assim que eu fiquei grávida, eu parei, porque eu ia muita consulta, daí eu deixava os clientes na mão, né? Porque eles pediam e eu não enviava, não conseguia enviar. Eu pausei, nunca mais postei na internet. Tô pensando de voltar a postar na internet os adesivos, pra ver se eu consigo vender mais e enviar pra fora. Daí eu vendia pra fora. Vendia melhor do que aqui, onde eu moro. Porque daí o pessoal de fora pagava o preço bom pra mim, eu vendia por R$1,50. Bastante meninas que fazia unha, ou até mesmo quem pegava para revender, comprava, não reclamava. E eles pagavam tudo. Nossa, eu era tão feliz, tava tão feliz. Assim, daí parei por conta da gravidez, que eu não tava dando mais conta. E tô pensando em voltar a postar para vender para fora de novo. Mas só que eu não sei se eu vou dar conta ainda, porque tem um crochê também, que eu tenho algumas encomendas. E a história de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, curte aí e assiste até o final o vídeo. Tchau!